GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 68, capítulo 4. Perícias. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos de volta a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Hoje nós vamos conversar sobre as perícias. Uma perícia é um tipo específico de conhecimento, por exemplo, karatê, física, mecânica de automóveis ou uma magia letal. As perícias são independentes uma das outras, embora o conhecimento de algumas ajude no estudo das outras. Exatamente como acontece na vida real. O personagem começa sua carreira com algumas perícias e pode aprender a outras se treinar durante o tempo necessário. Um número chamado de nível de habilidade mede a capacidade do personagem em cada uma de suas perícias. Quanto maior esse número, maior a habilidade na perícia em questão. Por exemplo, espadas curtas 17 significa que o personagem tem um nível de habilidade 17 quando está usando uma espada curta. Quando tentar usar essa habilidade, o jogador, ou o mestre, deve jogar 3D e comparar o resultado com o nível de habilidade apropriado, levando em conta os modificadores apropriados para a situação. Se o resultado do teste for menor ou igual ao nível de habilidade modificado do personagem na perícia, ele obtém sucesso. Contudo, um resultado de 17 ou 18 sempre indica um fracasso. Para mais informações sobre os testes de habilidade, modificadores, sucesso e fracassos, nós vamos falar isso quando estivermos falando no capítulo 10. Cada perícia é classificada em diversas maneiras para indicar o atributo básico que a governa, a dificuldade para aprendê-la, as restrições especiais com relação às pessoas capazes de usá-la ou se ela apresenta um foco amplo ou estreito. Atributos dominantes. Todas as perícias são baseadas em um dos 4 atributos básicos, ou, mais raramente, em percepção ou vontade. O nível de habilidade é calculado diretamente a partir do valor desse atributo dominante. Quanto maior o valor do atributo, mais eficiente o personagem será em qualquer perícia baseada nele. Se o conceito de um personagem requer que ele tenha muitas perícias baseadas em um determinado atributo, o jogador deve considerar criá-lo com um valor elevado nesse atributo, pois isso tem uma melhor relação custo-benefício em longo prazo. A escolha das perícias iniciais. Assim como os atributos e as vantagens, as perícias custam pontos. Um jogador deve gastar pelo menos alguns dos seus pontos iniciais de personagem nas perícias. Seria extraordinariamente incomum qualquer pessoa, até mesmo uma criança, que não tenha nenhuma perícia. As perícias iniciais de um personagem devem ser compatíveis com os antecedentes dele. Como regra, o mestre deve permitir uma maior liberdade na escolha para personagens ricos ou com um status elevado. Os ricos e poderosos podem se dedicar a aprender coisas bem surpreendentes. Contudo, o mestre não deve permitir que um personagem tenha perícias inadequadas. Um caçador da Idade da Pedra não pode ser um piloto de jatos. Um cavalheiro londrino da era vitoriana precisaria de uma explicação muito boa e de um antecedente em comum para ser um feiticeiro experiente. Um aventureiro no universo futurista pode ter dificuldades para encontrar alguém que ensine a manejar armas arcaicas, embora uma formação militar pode ajudar nesse caso. Então é importante para o mestre, quando estiver fazendo a criação dos personagens, avisar aos jogadores quais são as restrições de perícias que se encontram. O livro do GURPS é um livro muito amplo, tem perícias de todos os tipos e vantagens de todos os tipos, como vocês já viram. E na hora que for escolher as perícias, você tem que dizer qual é o cenário. Não faz sentido, como ele falou, se você está nos dias de hoje, chegar uma pessoa, não, eu sou um feiticeiro arcano e eu tenho magias. Se isso for possível na aventura, o mestre deve exigir a vantagem e antecedentes incomuns. E se isso for impossível na aventura, o mestre deve proibir determinadas escolhas. Perícias baseadas em ST dependem inteiramente da força bruta e são muito raras. A ST determina o poder bruto resultante de uma perícia baseada na DX com muito mais frequência do que as afeta diretamente. Perícias baseadas em DX dependem da coordenação, reflexos e mãos firmes, incluindo as perícias de atletismo e combate, além da maior parte das perícias relacionadas à operação de veículos. Perícias baseadas em IQ exigem conhecimento, criatividade e capacidade de raciocínio. Inclui todas as perícias artísticas, científicas e sociais, bem como as mágicas. Perícias baseadas em HT são governadas pela condição física do personagem, abrange todas as atividades influenciadas pela higiene, postura ou capacidade respiratória. Perícias baseadas em percepção envolvem a capacidade de identificar alterações sutis, típico de perícias usadas para detectar pistas ou objetos ocultos. Perícias baseadas em vontade dependem da concentração mental e clareza de pensamentos. A maioria dessas perícias permite que uma pessoa resista a ataques mentais, assuma um estado mental diferente ou recorra à sua força interior. O nível de dificuldade. Alguns assuntos exigem mais estudo e prática do que outros. O GURPS usa 4 níveis de dificuldade para avaliar o esforço necessário para se aprender ou aprimorar uma perícia.
Quanto mais difícil a perícia, mais pontos são necessários gastar para comprá-la. As perícias fáceis abrangem coisas que qualquer um pode fazer com relativa facilidade, depois de um curto período de aprendizado, seja porque apresentam uma segunda natureza para a maioria das pessoas, ou porque não envolvem muitos detalhes. As perícias médias incluem a maior parte das perícias de combate relacionadas ao trabalho cotidiano, assim como as perícias de convívio social e sobrevivência que as pessoas comuns usam no seu dia a dia, em seu nível de dificuldade mais comum. As perícias difíceis exigem estudo formal intensivo. Isso é típico da maioria das perícias acadêmicas, das perícias mais complexas relacionadas ao atletismo e combate, que exigem anos de treinamento, e de todas as mágicas, com exceção das mais potentes. As perícias muito difíceis têm uma abrangência extraordinária, ou são estranhas, contraintuitivas ou deliberadamente envoltas em segredos. As ciências mais fundamentais, assim como as mágicas mais potentes e técnicas marciais secretas, se qualificam como muito difíceis. Perícias tecnológicas. Algumas perícias são diferentes dependendo do nível tecnológico ou abreviadamente NT, que são identificadas por /NT. O NT, no caso, um número que nós vamos falar. Quando aprender uma dessas perícias, o personagem deve fazê-lo em um NT específico. Não se esqueça de anotá-lo na planilha. Por exemplo, cirurgia NT4 para uma versão da perícia cirurgia de nível tecnológico 4. Cirurgia /NT4. Amputar um braço de um paciente com um golpe de machado é muito diferente de cirurgia NT9, substituir o braço do paciente por um braço do seu clone. A perícia tem o mesmo nome, mas o nível tecnológico faz com que ela seja diferente. O personagem aprende perícias tecnológicas no seu NT pessoal. Ele também pode escolher perícias em um NT inferior, mas só pode aprender perícias de um NT superior durante o jogo, e só se tiver um professor e se a perícia não for baseada em Ki. Para aprender uma perícia tecnológica de um nível tecnológico superior, baseado em Ki, o personagem deve primeiro elevar seu nível tecnológico pessoal. As perícias tecnológicas dependem da linguagem, do uso de ferramenta ou de ambos. Isso significa que só personagens inteligentes, com uma IQ igual ou maior que 6, podem aprendê-las. Exceção: robôs e outros seres similares podem ter uma IQ de 5 ou menos e ainda assim utilizar perícias por meio de programas. Obviamente, programação não é a mesma coisa que aprendizagem. Agora, os modificadores de nível tecnológico. As perícias tecnológicas funcionam melhor com os artefatos e técnicas específicas do seu próprio nível tecnológico. Quando estiver utilizando equipamento e conceitos de um NT diferente do relacionado à perícia, o teste de habilidade sofre uma penalidade. Perícias tecnológicas baseadas em Ki. As perícias tecnológicas baseadas em Ki exigem uma compreensão técnica adquirida por meio do estudo dos métodos e ferramentas específicos e comuns a um determinado NT. Quando o personagem usa uma dessas perícias com equipamento de um NT superior, que depende de princípios científicos e engenharia desconhecidos, ou inferior, que depende de princípios apenas mencionados em seus estudos, o teste de habilidade sofre uma penalidade. O NT do equipamento. Se o NT do equipamento, comparado com o da perícia, for mais 4 NTs acima do nível tecnológico da perícia, a penalidade do teste é impossível, ou seja, vamos supor que você tenha lá um cirurgião de NT4 e você entrega para eles equipamentos do dia a dia de hoje. Você entrega para um médico da Idade Média os equipamentos, um bisturi elétrico, entrega um ventilador eletrônico. Ele simplesmente não tem como fazer, ele não sabe o que fazer, entendeu? É completamente impossível para ele. Se o NT do equipamento for 3 níveis superior ao nível de NT da perícia, a penalidade do teste é menos 15. Se for 2 níveis acima, a penalidade é menos 10. Se for um nível acima, a penalidade é menos 5. Se for no nível tecnológico da perícia, é 0, sem penalidade. Se for no nível tecnológico da perícia menos 1, a penalidade é menos 1. Então vamos pensar na situação inversa. Você tem lá um cirurgião de nível tecnológico 8, que foi transportado no tempo e se encontra lá no mosteiro medieval e tem que fazer uma cirurgia. No caso, nós vamos ver aqui os modificadores, se ele tem um nível tecnológico de perícia menos 4, o redutor com relação à perícia dele é menos 7. Ele tem mais conhecimentos e é mais simples para ele tentar realizar uma cirurgia no nível tecnológico mais baixo do que alguém no nível tecnológico mais baixo e executar uma perícia no nível tecnológico mais alto. Então, continuando. Se o NT da perícia for menos 1 com relação se o NT do equipamento for menos 1 com relação ao NT da perícia, a penalidade é de menos 1. Se for de menos 2, a penalidade é de menos 3. Se for de menos 3 níveis, a penalidade é menos 5. Se for menos 4,
-7. E cada -1 adicional do NT leva a uma penalidade adicional de -2. Outras perícias tecnológicas. As perícias tecnológicas que não se baseiam na IQ permitem que o personagem utilize a tecnologia. Elas não pressupõem nenhuma compreensão real da ciência ou da engenharia que existe por trás das ferramentas. Por exemplo, um atirador de NT5, acostumado a atirar com um Peacemaker, pode considerar um Colt Python de NT7 um tanto estranho, mas não tem dificuldade de atirar com ele. Nesses casos, aplica apenas a penalidade de -1 para cada NT de diferença entre a perícia e o equipamento. Por exemplo, o atirador de NT5 sofreria uma penalidade de -2 ao atirar com o revólver de NT7. O fato de o equipamento ser mais ou menos avançado é irrelevante. Um policial de NT7 sofreria a mesma penalidade de -2 para atirar com o revólver de NT5. Então você percebeu que é diferente você fazer uma perícia baseada em IQ e uma perícia baseada em outro atributo que não IQ. Por quê? As perícias baseadas em IQ demandam o conhecimento e o uso delas com equipamentos de níveis tecnológicos diferentes induz penalidades, justamente porque o entendimento científico ou o conhecimento necessário está atrelado aos equipamentos daquele nível tecnológico. Perícias agrupadas. Para evitar repetições, um conjunto de perícias pouco relacionadas que utilizam regras idênticas pode aparecer sob um único título. Se a descrição de uma perícia não disser que é preciso se especializar e indicar um conjunto de perícias que faz parte dela, então cada subtítulo representa uma perícia única, e não especializações. Utilize apenas o subtítulo quando estiver se referindo a essas perícias. Por exemplo, as perícias com armas de combate corpo a corpo estão agrupadas sob o título Arma de Combate Corpo a Corpo. Mas se o personagem aprender a usar uma espada curta, escreva Espada Curta, e não Arma de Combate Corpo a Corpo, Espadas Curtas. Isso aí nós vamos ver quando estivermos falando da lista de perícias em breve. Então, vamos ficar por aqui nesse episódio de hoje, para no próximo episódio aprendermos sobre os pré-requisitos de perícia, especializações, familiaridades e outras regras. Se você está gostando desse nossa série do Regras do GURPS 4ª edição, você pode considerar nos apoiar em www.padrim.com.br/rpgnext e picpay.me/rpgnext. Então, nós vamos ficando por aqui e na próxima semana a gente se encontra aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.